Boa tarde, meu nome é Alcilene Cavalcante, eu sou professora de História da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, e essa live é uma iniciativa do Corpo Editorial da História Revista da Universidade Federal de Goiás e tem como objetivo contribuir para a divulgação do conhecimento científico, produzido especialmente no âmbito da universidade pública, em contexto democrático e plural. Hoje, como já divulgamos, não é, o tema ou a problemática da nossa live é pandemia e feminicídio, uma abordagem histórica. É uma problemática, porque vocês que estão aí nos acompanhando devem estar acompanhando também os dados divulgados pela mídia, e esse, infelizmente, mas talvez como não pudesse ser diferente, esse é um tema que está na ordem do dia. Infelizmente, a violência contra as mulheres, a violência doméstica, o feminicídio tem aumentado, não é? Não apenas no Brasil. Bem, mas essa questão será abordada pela nossa convidada, a professora Cláudia Maia, que está aqui conosco. Não é? A professora Cláudia Maia, ela é professora da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, e prontamente se dispôs aqui a compartilhar conosco a abordagem sobre esse tema. Antes de passar a palavra para a professora, eu vou fazer uma breve apresentação dela e da obra que ela vem produzindo, das pesquisas que ela vem realizando. Isso também é uma forma da gente ir socializando, né, a nossa trajetória com o público, mas também aguardar as pessoas chegarem. Bem, a professora Cláudia Maia, ela ministra disciplinas de História do Brasil República e História e Direitos Humanos. É doutora em História pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, de Paris, pós-doutora pela Universidade Nova Lisboa, professora colaboradora do mestrado em Estudos sobre Mulheres e Gênero da Universidade Nova Lisboa, coordena o grupo de pesquisa Gênero e Violência do CNPq, é investigadora, colaboradora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova Lisboa e coordenadora do GT Nacional de Estudos de Gênero da nossa associação, ou seja, da ANPU, Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Entre as suas publicações, nós destacamos 2 livros que a professora, de autoria da Cláudia Maia, e alguns outros títulos que ela organizou. Então, eu indico A Invenção da Solteirona, Conjugalidade Moderna e Terror Moral, foi publicado pela editora Mulheres, né, de Santa Catarina, em 2011. Lugar e Preço, Migrações, Gênero e Reciprocidade no Médio Jequitinhonha, publicado pela editora da Unimontes. Mulheres, Violência e Justiça no Norte de Minas Gerais, pela Ana Blume, e Gênero, Insubmissão e Violência, também pela Unimontes. Esses títulos, alguns deles, depois a Cláudia pode até comentar, são 2 deles ela organizou, não é? E mais recentemente a professora publicou o artigo sobre o desvalor da vida, feminicídio e biopolítica, pela revista de História de Franca, né, da Unesp de Franca. Agora, é bem recente, do final de 2019, do ano passado, não é? Então, Cláudia, muito obrigada, né, novamente, por você estar aqui conosco e enfrentar a abordagem a partir da história, dessa problemática que nos é tão cara, não é? Que é a violência contra as mulheres, e mais especificamente o feminicídio. Eu aproveito aqui para
dar uma saudação também às pessoas que estão conosco nessa live, pedir que postem aí as suas questões, não é? Sobre a temática em questão no nosso chat, e, à medida do possível, claro, a professora Cláudia Maia vai saber que questões são essas, ou pelo menos parte dessas questões, e vai poder comentá-las, responder, não é? Bem, eu não estou conseguindo localizar aqui o chat, mas eu acho que vai dar certo, né? No decorrer aqui da nossa live, eu vou me familiarizando e, enfim, e vou verificando as questões. Sejam, então, todas e todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra à professora Cláudia, só para nos dar uma saudação de boas-vindas, e depois eu retomo a palavra com algumas questões. Cláudia, está com você. Boa tarde, Alcilene, e quem nos acompanha por essa live. Eu quero primeiro agradecer a História Revista pelo convite e também cumprimentar por essa iniciativa. Como você disse, nós estamos vivendo num momento atípico, né? Um momento de quarentena, um momento de pandemia que, de certa forma, causa ansiedade em todos nós, mas nós, mulheres, e algumas, né, mulheres, em função de questões interseccionais, encontram em situação ainda mais de vulnerabilidade, e a violência doméstica, infelizmente, se tornou um tema grave durante a pandemia. Então, trazer esse debate nesse momento, no campo da história, tem que ser parabenizado, tem que ser louvado. Eu queria cumprimentar a revista por essa iniciativa. Obrigada, Cláudia. Bem, eu vou partir, então, para algumas questões, certo? Bem, Cláudia, desde março, desde o início da quarentena, em decorrência do Covid-19, tem circulado memes, áudios. Não sei se você tem recebido, pelo que a gente conversou, você não recebe muito esse tipo de artefato, manifestação. Não é? Eu tenho recebido muito. E o que a gente nota? São peças que vêm expressões do tipo: a quarentena, entre aspas, né? Se a quarentena não acabar comigo, a minha mulher vai me matar, né? Quer dizer, sempre são peças que nos fazem rir, mas que desvelam a violência simbólica contra as mulheres, ao tratá-las como neuróticas, impacientes, histéricas, mandonas, atrasadas, traiçoeiras ou fúteis, entre outros estereótipos que as e nos, né, desqualificam. O que a gente nota nesses memes, né, nesses áudios? Uma certa naturalização da violência. É claro que são peças produzidas num contexto de pandemia, não é? Num contexto de quarentena, de confinamento, mas elas traduzem muito certa cultura, não é? Então, eu pediria a você, Cláudia, que comentasse sobre os diferentes tipos de violência contra as mulheres. Bom, de fato, eu não recebo muito esses memes, mas eu sei que eles circulam, né? E como você disse, a gente tem no mínimo 3 vieses aí nesse tipo de meme, né? Primeiro, a questão da naturalização da violência, porque isso é um tipo de violência contra as mulheres, né? Uma violência, não só uma violência simbólica, mas também uma violência psicológica. É uma forma de naturalização através do deboche, da piada. E a outra questão é que passa-se a mensagem que o espaço doméstico é um espaço feminino, né? E os homens dentro desse espaço estão deslocados, né? E se tornam vítimas das mulheres dentro desse espaço. Porque, no final das contas, o que diz esse tipo de meme é isso, a vitimização dos homens que agora estão sob o domínio das mulheres dentro desse espaço, né? A violência contra as mulheres, como você disse, embora a violência física e o feminicídio que nós vamos tratar aqui
são violências mais extremadas e que ganham maior notoriedade, existem outras formas de violência contra as mulheres, e a própria Lei Maria da Penha, que é uma legislação que vai tipificar a violência doméstica e familiar, vai definir. Então, nós temos, além, né, da lesão corporal, da violência física, nós temos a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a ameaça, tudo isso entra nesse rol de violências. Mas o que a gente, né, o que chama atenção é esse tipo de mensagem, através de memes, através, né, das piadinhas que circulam no WhatsApp. É uma forma de desqualificar, através da piada, através do riso, através do deboche, aquilo que diz respeito ao feminino, né? É uma forma de desqualificar aquilo que diz respeito ao feminino. Estratégia muito semelhante ao que eu observei, por exemplo, na construção do dispositivo da solteirona, aquilo que eu chamo de dispositivo da solteirona, né? Então, nesse livro que você cita aí, A Invenção da Solteirona, eu procurei analisar como que foi sendo construído o estereótipo da solteirona no Brasil, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. E esse estereótipo, ele foi construído justamente para conduzir as mulheres ao casamento, uma vez que muitas mulheres se recusavam ao casamento, porque estou falando, evidentemente, de mulheres burguesas, né? Muitas preferiam seguir uma carreira profissional, manter seu patrimônio, manter sua liberdade, né? De certa forma, manter sua liberdade a se casarem. Então, criar o estereótipo da solteirona como uma mulher invejosa, uma mulher rancorosa, né, uma aberração, um desvio da natureza, uma mulher histérica e várias outras, né, significados associados à solteirona, era uma forma de desqualificar essa mulher, colocar essa mulher numa escala social como a mais inferior das mulheres, porque nos discursos e nas piadinhas ela aparece, inclusive, numa situação de inferioridade em relação à prostituta, por exemplo, porque a prostituta, pelo menos, pode desfrutar dos prazeres sexuais, enquanto que a solteirona, nesse discurso, não pode, né? Então, a construção do estereótipo da solteirona, por meio do deboche, né, por meio da piada, foi uma forma de desqualificar as mulheres quando elas faziam opção, né, por permanecerem solteiras e uma opção pela liberdade. Então, a gente tem que ter cuidado, porque essas piadinhas, elas, de certa forma, nos provocam riso, mas elas emitem uma mensagem, elas trazem um discurso, e esse discurso diz respeito a essa desqualificação do feminino, ou uma desqualificação daquilo que diz respeito às mulheres. E o que é mais triste é que muitas mulheres compartilham, né? De forma crítica, acabam compartilhando também esse tipo de piadinha. Exato. Inclusive, Cláudia, o que a gente nota, né? Esses estereótipos que você coloca o acento por conta do seu trabalho de doutoramento sobre a solteirona, né? As mulheres que não se vincularam à instituição do matrimônio, mas são estereótipos, na verdade, que remetem à quebra de padrão, né? De padrão do que se espera do feminino, né? Socialmente. Então, do mesmo modo que há esse estereótipo em relação à solteirona, há em relação às lésbicas, há em relação às mulheres gordas, né? Há em relação às mulheres negras, indígenas, quer dizer, a gente nota toda uma construção simbólica de desqualificação das mulheres que não se enquadram no modelo de feminilidade que a sociedade, de algum modo, difunde. Mas há um segundo aspecto nisso que você traz para nós, nessa primeira intervenção, que eu acho muito importante destacar, que são as diferentes formas de violência. Não é? A gente ouve falar na violência que o feminicídio aumentou nesse contexto de pandemia, mas o feminicídio é a ponta do iceberg.
Não é? Quando se chega ao feminicídio, a gente passou por outros tipos de violência. Há um ciclo da violência que as nossas companheiras das ciências sociais, da antropologia, já, de algum modo, esquadrinharam. Né? E talvez, se é possível legitimar esses modelos explicativos mais genéricos, a gente poderia dizer que a porta de entrada, ou o início disso, são as violências simbólicas psicológicas. Né? Mas, bem, eu gostaria de passar para uma outra questão, mais especificamente sobre o feminicídio. E aí eu vou pedir para quem está nos ouvindo, em especial a Ana Patrícia, que deu um feedback aqui sobre o áudio, se melhorou o áudio, se aquele ruído sumiu. Bem, enquanto ela responde, eu vou para a questão, tá, Cláudia? A ONU Mulher divulgou no início de abril que a violência contra as mulheres, também denominada violência de gênero, aumentou significativamente durante essa pandemia de coronavírus. Em países como Argentina, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, assim como em Chipre, Singapura e na Austrália. E aí é importante observar esses dados, porque nós pensamos que esse aumento da violência está diretamente associado a países em que a cultura política ainda guarda um viés muito autoritário, né, ou um lugar de atraso, e os dados sobre a violência de gênero, nesse contexto de pandemia, demonstram que, puxa, países como o Reino Unido, os Estados Unidos, também demonstraram dados aí indicativos de aumento da violência contra as mulheres nesse contexto de quarentena. Já alguns coletivos feministas e certos veículos da imprensa no Brasil têm denunciado que no país a violência contra as mulheres também aumentou, né? Que aqui no Brasil também aumentou, neste período de pandemia e de quarentena, tendo aumentado inclusive o feminicídio. Cláudia, em seu artigo publicado na revista História da Unesp Franca, que nós mencionamos anteriormente, sobre feminicídio e biopolítica, há a seguinte frase, abro aspas: o feminicídio expressa uma mensagem de terror e de poder. Você poderia, por favor, falar um pouco sobre a articulação entre o conceito de feminicídio e as relações de gênero? Sim. Antes de responder a sua questão mais específica, eu só queria comentar também a sua fala, quando você fala desse padrão de feminino, né, e dessas mulheres que transgridem esse padrão. Na América Latina, a grande referência hoje para os estudos do feminicídio tem sido a antropóloga da UNB, a professora Rita Laura Segato, né? Ela se tornou uma grande referência, sobretudo porque foi uma das primeiras, né, a trabalhar o conceito de feminicídio. Eu vou falar um pouco mais dela, a partir dos assassinatos emblemáticos de mulheres lá no México, né, em Ciudad Juárez. E um dos argumentos da Rita tem sido justamente que o aumento da violência de gênero, né, entre elas o feminicídio, tem se dado justamente nas sociedades, né, nas sociedades contemporâneas, em que as mulheres, elas, de certa forma, transgridem mais esse padrão tradicional de mulheres, ou seja, quanto mais as mulheres vão se tornando economicamente, emocionalmente independente, rejeitando esse padrão do feminino que historicamente foi construído, um padrão dentro dos moldes de uma domesticidade burguesa, né? Quanto mais elas transgridem esses padrões, quanto mais elas desobedecem, né? Que elas se tornam desobedientes a esse padrão, mais elas se tornam vítimas dessa violência, porque um dos motivos pelos quais existe a violência física e o feminicídio é justamente a tentativa dos homens de fazerem as mulheres obedecerem, né? E eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso.
Com relação ao aumento da violência, né, durante a pandemia, sim, existe, né, a ONU divulgou algumas matérias informando sobre o aumento de denúncias de violência, e mais recentemente foi publicado no Brasil uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa pesquisa foi publicada no dia 16 de abril, e foi muito em razão dessa pesquisa também que o tema da violência contra as mulheres durante a pandemia, de certa forma, entrou para as mídias, né? Essa pesquisa foi encomendada pelo Banco Mundial e foi feito durante um período que vai do final de fevereiro e uma parte de março, em 6 estados aqui do Brasil. Essa pesquisa foi feita a partir de 2 conjuntos de dados. Primeiro, dados enviados pelas secretarias de segurança pública, e aí foram somente 6 estados que disponibilizaram esses dados, então são dados relativos a esses estados. E uma outra frente da pesquisa foi justamente analisar as denúncias ou as notícias de violências que circularam nas mídias sociais, mais especificamente no Twitter. Então, essa pesquisa revelou, por exemplo, que no caso de São Paulo, comparado com o mesmo período do ano passado, né, o mesmo período de março do ano passado, houve um aumento na taxa de feminicídio de 46%. No caso, por exemplo, do Acre, esse aumento é ainda mais assustador. 100% no Acre, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 400% no Mato Grosso e 300% no Rio Grande do Norte. Então, um aumento, né, muito grande em relação ao mesmo período de março no ano passado. Agora, é importante a gente destacar que não é a situação de isolamento que provoca e que causa a violência às mulheres e o feminicídio, né? Durante a situação de isolamento, as mulheres, né, muitas mulheres, elas se encontram em maior situação de vulnerabilidade. Além disso, elas passam a conviver o maior tempo com os seus agressores. E como, né, você começou, né, a sua fala com os memes, a tendência de aumentar as tensões cotidianas nesse espaço também aumenta, né? Mas não é o isolamento que provoca a violência ou, né, o feminicídio. E aí, para ilustrar o meu argumento, eu queria trazer também um dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, também um conjunto de estatísticas também produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai apontar no relatório do ano passado, de 2019, aponta que entre 2017 e 2018, cerca de 65% dos feminicídios ocorreram dentro de casa. Ou seja, a tendência das mulheres morrerem dentro de casa já existe, né? E com o isolamento, o fato de que elas passam mais tempo junto dos seus agressores, a tendência é de aumentar. Mas não é o isolamento em si que causa a violência contra as mulheres ou o feminicídio, mas, como você disse, isso está relacionado às questões de gênero, né? Bom, o termo feminicídio, como já é de conhecimento, ele se tornou, digamos, oficial no Brasil a partir de 2015, com a lei que tipificou o crime de feminicídio no Brasil. Até então não existia. Mas o termo, ele vem sendo construído pelas feministas desde os anos 70, né? A primeira vez que ele vai ser utilizado no Tribunal Internacional vai ser em 1976, num tribunal em Bruxelas. E já vem sendo construído desde então. Também dos anos 70 a luta mais efetiva, né, das mulheres, das feministas, contra os chamados crimes da paixão, que eram, né, eram frequentemente utilizados nos tribunais, o argumento de que matou em legítima defesa da honra, matou porque ama, né?
matou porque estava sob violenta emoção. Então, desde os anos 70, que as feministas vêm de forma mais efetiva, denunciando esse tipo de argumento e tentando desconstruir esse tipo de argumento. E como eu falei para vocês, foi, sobretudo, a partir dos assassinatos em Suidá Ruares, que a Rita Laura Segato estudou, que ela também começou a participar desse debate na tentativa de transformar o feminicídio também num conceito. Então, de uma maneira geral, o feminicídio ele tem sido usado para se referir a essas mortes de mulheres em que tem como razão a condição de ser mulher, ou seja, as razões de gênero, que na nossa legislação, em função da intervenção, né, da bancada mais conservadora, se retirou o termo gênero e colocou razões do sexo feminino, né? O que particularmente vejo como problemático, porque o gênero aponta para as questões culturais, históricas e as relações de poder implícitas nas relações entre homens e mulheres, né? Então, o feminicídio, ele é uma das razões, né, que o termo é utilizado para expressar é esse ódio direcionado às mulheres, né, ou aos corpos femininos e femininizados. Então, o que se procura matar nesse, né, quando se mata uma mulher, o que se procura matar não é necessariamente aquela mulher em função daquilo especificamente que ela cometeu, mas os signos do feminino que esse corpo carrega. E por isso em geral, um crime de ódio e as mortes são bastante intensificadas. Então, é comum nesse tipo de crime que se acerte, por exemplo, o rosto, os seios, em alguns casos, né? E aí não estou falando do feminicídio íntimo. Em alguns casos, a morte ocorre logo após um estupro, por exemplo, porque o que se procura matar no corpo são as expressões do feminino. Então, o feminicídio, ele é também utilizado para expressar esse ódio direcionado ao feminino, né, ou aos corpos femininizados. O feminicídio também é utilizado para expressar esse contínuo de violência que você já se referiu, ou seja, no caso dos feminicídios íntimos, quando chega, né, quando ele ocorre, ele já é o último estágio de um processo de violência que já vem acontecendo, né? Uma mulher que já está num ciclo de violência, né, e tem como ponto máximo a morte. Então, ele é também utilizado para lembrar que ocorre a partir desse contínuo de violência. E também, né, o termo é também utilizado, né, para expressar as relações de poder. Então, o feminicídio é uma forma de afirmação do poder masculino sobre os corpos femininos. A Rita Laura Segato, ela chama atenção, então, para 2 tipos de feminicídio. Né? Ela classifica em 2 tipos de feminicídio. Nós temos o feminicídio que ocorre nas relações íntimas de afeto, que é esse crime mais documentado facilmente, é o que a gente mais vê nas mídias, né, e que são os tipos de feminicídio mais estudados também, porque são mais visíveis, vamos dizer assim, né? A própria polícia tem certa dificuldade de identificar um crime de feminicídio fora dessas relações. Então, o feminicídio íntimo é esse em que o companheiro, o marido, o ex-marido, o namorado, mata a sua companheira. Mas existe também um outro tipo de feminicídio que a Rita chama atenção, que é o feminicídio que acontece em contextos impessoais. Ou seja, em contextos em que ela tem chamado essas novas formas de guerras, né? Em que há disputas de facções, disputas de grupos armados, disputas de gangues.
Então, o assassinato de mulheres nesses contextos serve também para a afirmação de poder de um grupo sobre o outro. Então, o corpo das mulheres, né, é uma espécie de território em que esses grupos exercem a sua soberania. Então, ao matar uma mulher, emite-se uma mensagem de poder e também uma mensagem de medo, né? Então, o termo feminicídio tem sido usado para expressar os assassinatos de mulheres nesses dois contextos, e como você se referiu, para mostrar essas relações de poder, como que, através dos corpos femininos, se afirma um poder masculino e também se emite uma mensagem de medo, uma mensagem de terror. Porque o feminicídio, né, essa mensagem que ele expressa, não é destinado especificamente àquela mulher que morre, mas ao conjunto das mulheres, né? É por isso que a Segato, por exemplo, tem proposto um termo para expressar isso, que é femigenocídio, né? Ou seja, é um crime contra gênero, é um crime contra as mulheres enquanto uma categoria, e não especificamente contra uma mulher. E é por isso que cada feminicídio emite uma mensagem de medo, uma mensagem de terror para outras mulheres. E aí, para exemplificar isso que eu tô dizendo, aconteceu em 2018, aqui em Montes Claros, um crime de feminicídio que chamou bastante atenção e circulou nos noticiários nacionais, porque ele foi filmado pelas câmeras de segurança. Então, a câmera de segurança mostra o ex-companheiro, né, o ex-marido, saindo da casa da vítima, vai ao carro, pega o revólver, e quando ela sai no portão para levar o cachorro para passear, ele descarrega a arma, né, de forma bastante violenta nela, e ela falece na hora. O que chamou a atenção é que depois ele fugiu, etc., mas depois ele foi preso, e quando ele foi preso, ele concedeu uma entrevista para o canal local, e ele disse assim, e isso circulou, né, esse vídeo circulou nas redes sociais, ele diz assim, que isso sirva de aviso para as mulheres, para elas acarinharem mais os seus maridos. Então, essa fala dele expressa bastante isso que a gente está dizendo, né, de que o feminicídio, ele emite uma mensagem ao conjunto das mulheres, uma mensagem de medo, uma mensagem de terror. Mulheres, me obedeçam. Mulheres, se comportem, né? Assuma esse padrão que você se referiu no início, que foi historicamente construído, é assim que, né? Que Deus quer, porque Deus fez o homem e a mulher dessa forma e não se muda. Então, é uma mensagem, né, que se emite a essas mulheres, sobretudo a essas mulheres que ousam a desafiar esse padrão feminino que historicamente é construído. Perfeito. E Cláudia, na verdade, nesse contexto de pandemia, né, de quarentena, como algumas pessoas têm postado aqui no nosso chat, os conflitos interpessoais vêm à tona, né? Então, a gente nota que talvez um dos desafios do contexto de pandemia é repensar essas relações interpessoais. Mas quando trazemos a categoria gênero, né, para análise desses dados de elevação da violência, o que a gente nota, e me parece que a tua fala traduz um pouco isso, a assimetria de gênero. Né? Quer dizer, são relações de poder, porque as relações de poder, elas engendram assimetrias, desigualdades de gênero, né? No caso das relações de gênero, a gente percebe isso muito claramente. Quer dizer, a violência, ela em alguma medida, ela reitera os lugares de poder, né? Portanto, a assimetria de gênero. Uhum. Bem,
Eu queria aqui saudar as pessoas que estão nos acompanhando, né? Alguns colegas da história, professores de diferentes áreas das humanidades estão aqui presentes, algumas amigas, amigos, e gostaria de dizer que assim, eu vou fazer mais uma questão, a professora Cláudia, e depois eu abro aí para um diálogo com o nosso público. Então, eu peço a vocês que postem, continuem postando as suas questões, não é? Bem, passado, então, por essa abordagem sobre o conceito, né, o conceito de feminicídio, eu gostaria de encaminhar mais para uma questão técnica, né? No início dos anos 2000, a Amélia Pérez, a Melinha, da União de Mulheres de São Paulo, concedeu-me uma entrevista para um vídeo institucional sobre violência contra as mulheres, na qual ela destacou que esse tipo de violência é uma doença social. A professora, historiadora Raquel Soyer, da Universidade Federal Fluminense, fez, ainda nos anos 80, uma das primeiras pesquisas no âmbito da disciplina História, especificamente sobre a violência contra as mulheres. E ela recortou na Primeira República, né, de 1890 a 1920. Inclusive, eu tenho aqui, não sei se dá pra, esse livro, A Condição Feminina e as Formas de Violência. Você, Cláudia, vem realizando pesquisas. Uma das suas linhas, né, de pesquisa tem sido sobre violência contra as mulheres. Como você vê a recepção desse tema ou dessa problemática? E aí é incrível, né, porque a gente trabalha com objetos, ele fala temas, mas é uma questão que implica diretamente a vida e a morte, né? Então, por isso a gente tratar como uma problemática. Como é que você vê a recepção dessa problemática no âmbito da disciplina História? Especificamente, né, a gente pensar aí a questão da... Deixa eu buscar aqui meu ponto, meu roteirinho, que fica melhor. Eu fujo menos da formulação, né? Quer dizer, como você vê a recepção desse tema ou dessa problemática nas pesquisas históricas brasileiras? Em outros termos, como essa problemática de longa duração que atravessa a vida das mulheres em diferentes tempos, lugares, etnias, classes sociais, entre outros marcadores, não é? Que mobiliza organizações sociais de mulheres e equipamentos de políticas públicas, entra na historiografia. Que fontes embasam as pesquisas sobre violência contra as mulheres, ou mais especificamente, sobre feminicídio na história? E aqui eu gostaria de demarcar bem um campo, né, de conhecimento, porque como nós temos as referências nas ciências sociais, na antropologia, no direito, até nas ciências políticas, né? Mas e na história? Como que esse tema é atravessado? Acho excelente pergunta, né? Essa sua. Como você disse, o tema da violência de gênero é um tema mais próximo e mais que ganhou mais espaço, vamos dizer assim, no âmbito das ciências sociais, né? O trabalho pioneiro, um dos trabalhos pioneiros, né, no estudo sobre os assassinatos de mulheres, por exemplo, é da antropóloga Marisa Correia, lá dos anos 70, né? A Morte em Família, que, de certa forma, influenciou toda uma geração de historiadores preocupados em analisar a violência nas relações cotidianas a partir de processos crime, né? Então, é um tema que tem tido maior recepção no âmbito das ciências sociais, e acho que na história ainda é uma recepção muito tímida. Existem, sim, vários trabalhos na área de história, e aqui eu gostaria de destacar, por exemplo, os trabalhos da professora Beatriz Nader, lá no Espírito Santo, que
não só em termos de pesquisa, mas a professora mantém simpósios temáticos em eventos importantes, mantém na universidade um evento específico sobre a violência contra as mulheres, né, além de um grupo de pesquisa. Então, no âmbito da história, é uma das referências, assim como a professora Lana Lage, no Rio de Janeiro. Mais recentemente, a Suzane, lá na UNB, tem desenvolvido pesquisas também que enfocam a violência de gênero a partir de fontes não muito convencionais, né, como tradicionalmente tem sido feito. A professora Vera Pulga, também da História, em Uberlândia, também uma das pioneiras no estudo da violência contra as mulheres. A professora Lígia Poças, por exemplo, tem desenvolvido pesquisas muito interessantes no campo da história sobre violência de gênero dentro da universidade, que é algo que é pouquíssimo estudado, pouquíssimo falado, mas a universidade tem sido um espaço, né, de violência de gênero, de violência às mulheres. Então, embora na Bahia, né, as pesquisadoras do NEIM, dentre elas historiadoras, também têm desenvolvido, né, pesquisas sobre violência de gênero, embora, né, tenha crescido e esse interesse pela violência de gênero no campo da história não seja recente, como você disse, acho que é um campo na historiografia ainda muito pouco explorado. E acho que é um campo extremamente importante, porque a violência de gênero entrou para a ordem do discurso agora, vamos dizer assim, muito em função das duas grandes legislações brasileiras, que é a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, mas a violência contra as mulheres, ela não data da agora, né? Como você disse, a análise de processos criminais do início do século já aponta uma série de violência contra as mulheres, sobretudo a violência sexual, mas também a violência doméstica. E a história tem um papel fundamental nisso aí, porque a gente pode perceber o que muda, o que permanece, né? Porque algumas coisas permanecem. Passaram 100 anos e nós vamos ver, por exemplo, que os mesmos argumentos utilizados por advogados do réu em processos criminais do início do século reaparecem em processos recentes como estratégia de desqualificar a vítima, né? Inverter o discurso, transformar a vítima, né, em alguém que causa o crime e transformar o réu em vítima, né? Então, esse tipo de estratégia que autoras como a Raquel Soyer, que você já citou, a Marta Abreu Esteves, lá no Meninas Perdidas, né? E outros trabalhos, eu também estudei alguns processos do início do século, isso aparece nas estratégias, né, de advogados, reaparece em processos recentes, sempre fazendo uso, né, de estereótipos de gênero ou de qualidades associadas ao feminino como forma de desqualificar. Outra linha de pesquisa que a história tem muito a contribuir é justamente entender os efeitos da Maria da Penha, né? O que muda com a Lei Maria da Penha, como era a situação de violência, inclusive em âmbito institucional, antes e depois da Maria da Penha, antes e depois do feminicídio. Então, por exemplo, só recentemente começam a aparecer registros de violência, registro de assassinatos de mulheres como feminicídio, mas os assassinatos de mulheres pelas razões de gênero, eles já aconteciam, né, há séculos, né? Então, a história, ela tem um papel fundamental nesse debate, que, como você disse, não se trata somente de um tema de pesquisa, mas é também um problema social, né? Então, falar disso numa perspectiva histórica acaba tendo também uma implicação social muito grande. Com relação às fontes, né, eu acho que existe um número variado de fontes que é possível discutir a temática. No campo da história, os processos criminais têm sido a fonte mais utilizada, né? Alguns desses trabalhos que você citou e eu também citei. Então, é a fonte mais comum
utilizada nesse tipo de análise, tanto para a violência doméstica quanto para os feminicídios. Mas existem também outras fontes interessantes, né? Os registros de ocorrência da Polícia Militar são fontes importantes. Eu, particularmente, para trabalhar a violência doméstica, né, e familiar, eu penso que as histórias de vida, né, as histórias de vida tópica, é uma forma extremamente interessante, porque você tem acesso à percepção da violência a partir da narrativa das mulheres que vivenciam a violência, e é possível você conectar a violência com questões interseccionais e que diz respeito mesmo às relações de afeto, né? Eu cheguei a desenvolver uma pesquisa aqui também no norte de Minas sobre a violência doméstica e a questão que me moveu foi justamente entender por que as mulheres permaneciam em situações de violência. Porque, como você disse, é muito comum a gente associar a violência às mulheres mais pobres, né? Em geral, as mulheres mais pobres são as que mais denunciam, mas não são só as mulheres pobres que sofrem violência. A violência de gênero, ela é generalizada, mulheres de todas as classes sociais, mulheres de todas as etnias, né? Mulheres de todas as faixas etárias sofrem violência ou podem sofrer violência. E a minha pergunta era tentar entender por que essas mulheres permaneciam em relações, né, de violência. E aí eu fiz entrevistas de história oral de vida tópica com várias mulheres que tinham um poder aquisitivo melhor, mulheres mais pobres. E aí a gente vai percebendo, por exemplo, como que elementos que fazem parte do processo de constituição do sujeito enquanto mulher aparece claramente nas justificativas, né? Aparece claramente nas narrativas. Então, esse tipo de fonte, né? A gente acaba produzindo a nossa fonte com as entrevistas de história oral, elas acabam sendo muitíssimo importantes, porque traz elementos que esse outro tipo de documentação, sobretudo a documentação oficial, ela não traz, né? Então, acho que é um caminho interessante para desenvolver as pesquisas. Da mesma forma, a própria legislação, né, os documentos produzidos de forma oficial se tornam fontes importantes. Eu já orientei, por exemplo, trabalhos que discutiram a violência doméstica a partir da literatura de ficção, né, da literatura brasileira. É possível, em diferentes épocas, né, analisar a violência. E tem sido fontes, né, bastante utilizadas, por exemplo, pelos alunos aqui do programa de pós-graduação em História da Unimontes, as diferentes mídias, porque nós temos acompanhado também um processo de espetacularização da violência de gênero nas mídias, né, na televisão, nos programas sensacionalistas. Então, também as mídias têm servido de fontes para estudar a violência contra as mulheres, a produção de representações sobre a violência às mulheres, assim como os jornais. Então, acho que é um tema importante e que há um conjunto bastante variado de fontes através das quais é possível produzir análises tanto qualitativas quanto quantitativas. Bem, Cláudia, tem algumas questões que nos colocaram aqui no nosso chat. Eu, antes de fazer uma próxima questão, vou passar para o público, né? Então, só respondendo a professora Temis Parente, da Federal de Tocantins, que está aqui conosco, a ideia da História Revista é editar essa live e disponibilizar no YouTube, no canal da revista no YouTube. Agora, nos próximos 7 dias, essa live ficará disponível nessa página do Facebook. Além disso, o colega da UNB, Clerismar Longo, ele pergunta: obrigada, Clerismar, por estar presente, não é?
O fato de algumas mulheres compartilharem das piadinhas machistas, isso ocorre devido à sujeição de mulheres e homens às estruturas de desigualdade de gênero ao longo do tempo? De que forma você, Cláudia, entende essa questão? Bom, primeiro eu quero mandar um abraço para a Temis, coordenadora do GT de Gênero de Tocantins, né, uma grande amiga. Bom, Cledismar, sim, eu acho que é isso também, né, que você disse, tem a ver com essas estruturas, mas o que eu tenho percebido é que as pessoas compartilham as coisas de forma crítica, né? Chega, viu ali, riu e já compartilha. Muitas pessoas, formas de violência, elas já estão tão naturalizadas que as pessoas não percebem que ali está produzindo um estereótipo, que ali é uma forma de violência, em função de que já estão dadas, já estão naturalizadas, né? E não se afetam com aquilo, né? Porque acho que também tem muito isso. Não se afetam com aquilo e acabam compartilhando de forma crítica. Então, às vezes, não é nem porque está totalmente dentro de uma, né, de uma forma de alienação ou qualquer coisa do tipo, mas acaba compartilhando por se tornar cotidiano, por se tornar parte do costume, né? E também por não perceber que ali é uma violência. Por exemplo, eu citei aqui essa pesquisa que eu desenvolvi, né, que eu trabalhei com história oral, e o que é mais interessante é que as mulheres, elas não se percebem como vítimas de violência, elas demoram a se perceber como vítimas de violência, porque não compreendem que aquilo ali é uma situação de violência, né? E acho que uma das grandes contribuições a partir da Lei Maria da Penha foi justamente esse processo de conscientização de que, né, determinados conflitos, né, determinadas situações da vida cotidiana não faz parte de uma relação natural, mas aquilo ali é uma violência, assim como os chamados, né, relacionamentos abusivos, que agora também entra em discussão, né? Então, as pessoas estão dentro de uma cultura que acabam não se percebendo como vítimas de violência e reproduzem formas de violência sem perceber que aquilo ali é uma forma de violência. Perfeito. Cláudia, a professora Carla de Abreu, da Faculdade de Artes Visuais da UFG, fez uma pergunta que já introduz a que eu lhe faria em seguida. Eu vou disponibilizá-la aqui no quadro, vamos ver se funciona a técnica. Funcionou, olha que... Funcionou. Então, segue aí a pergunta. Professora Cláudia, desde que Bolsonaro tomou posse, as estatísticas de violência de gênero e assassinatos de pessoas trans aumentaram sensivelmente. Até que ponto o comportamento de Bolsonaro está influenciando e fortalecendo a cultura machista no Brasil e os discursos de ódio? Obrigada, Carla, pela pergunta, e eu passo a Cláudia. Você vai fazer a sua pergunta ou eu já respondo? Não, acho melhor você responder. Eu concordo com a questão colocada pela professora Carla, né? Um dos elementos, né, que o conceito de feminicídio é usado é justamente para indicar a responsabilidade e a omissão do Estado nos assassinatos de mulheres, né? Então, quando a gente fala de um presidente da República, ele não é possível descolar a figura do presidente da figura do Estado, né? Assim como a postura do presidente influenciou significativamente para que as pessoas abandonassem o isolamento e a tendência
é que aumente o número de pessoas contaminadas em função disso, também, né, o discurso de ódio ou o discurso de desqualificação do feminino e dos sujeitos, né, que não se identificam com a heterossexualidade, acabam, de certa forma, legitimando formas de violência, porque não causa constrangimento, né? O que a gente tem percebido é que atitudes machistas e formas de violência, como nós temos assistido cotidianamente nas mídias, não causam mais constrangimento a determinados segmentos de população. E acabam naturalizando aquilo, né? Então, se a gente vê na fala de representantes do Estado, isso diz que é como se tivesse autorizado, né? É como se autorizasse. Então, o conceito de feminicídio, por exemplo, ele é usado justamente para expressar essa omissão do Estado e a responsabilidade do Estado nas mortes de mulheres. O Estado se omite, por exemplo, quando deixa de efetivar leis importantes, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. A Lei Maria da Penha, inclusive, está virando um grande Frankenstein, porque antes de efetivar a lei, já vão sendo criadas uma série, né, de ajustes na lei. Não criar medidas, né, de proteção, medidas para tornar efetiva essas leis, mas também não criar medidas de proteção e de prevenção. E quando a gente fala medidas de prevenção, não somente a legislação é suficiente, né? Primeiro, porque se criam as leis e as leis não são efetivas. De outro lado, a lei por si só, ela pode coibir, mas ela não interrompe o ciclo de violência. Ou pelo menos as estatísticas têm mostrado que as leis, né, a esse nível institucional, a lei não foi capaz de barrar a violência letal contra as mulheres. A gente tem acompanhado aí as estatísticas que mostram o aumento da violência doméstica, o aumento do feminicídio, o aumento, né, da violência de gênero de uma maneira geral, né, contra pessoas que não se identificam com a heterossexualidade. Justamente porque essa violência ela está enraizada na cultura, né? E uma das formas de prevenção é justamente através da educação em seus âmbitos, né, em seus vários aspectos, mas também através da educação escolarizada, através, né, da educação na escola. E o que a gente viu nos últimos anos foi justamente avançar um discurso contrário à introdução das discussões de gênero na escola, né, com a invenção da chamada ideologia de gênero, ou deturpação do conceito inicial, porque o conceito ideologia de gênero foi usado na década de 70 pelas feministas marxistas para expressar justamente a desigualdade, a naturalização das desigualdades presentes no mercado de trabalho, né, das desigualdades entre homens e mulheres. Então, o que nós acompanhamos nos últimos anos foi uma apropriação desse conceito e uma deturpação desse conceito de ideologia de gênero, que avançou, né, sobre a legislação como forma de barrar e de criminalizar qualquer tipo de discussão sobre gênero na escola. Ou seja, se o Estado ele quer, de fato, combater e acabar com a violência às mulheres e acabar com o feminicídio, é necessário investir na educação, é necessário investir, né, numa educação para a igualdade de gênero, para respeito às mulheres. E o que nós vimos nos últimos anos foi justamente uma tendência contrária, né? Com o avanço, é claro, eu considero uma grande conquista o STF ter se manifestado recentemente, né? A proibir
que se introduz às discussões em sala de aula, mas a gente viu representantes do próprio governo, né, defendendo a não introdução. Nós sabemos que a ideologia de gênero, ou as discussões em torno da ideologia de gênero, foi amplamente utilizada na campanha e foi um dos motivos pelos quais o nosso presidente foi eleito. Foi uma das pautas que, nas poucas vezes que ele veio a público, apresentou, né? O combate à ideologia de gênero. E com isso, acirrou-se, de fato, primeiro, freou os avanços em termos de direitos humanos das mulheres, das pessoas trans, porque nós vínhamos num processo de avanço, e isso não só freou, como aumentou o ódio, né, a essas pessoas. E a gente sabe, né, Carla, que as estatísticas que envolvem a violência contra pessoas trans, elas são, de certa forma, mascaradas, elas não são visíveis, né? Se a gente já faz a crítica de que a violência contra as mulheres ela é subnotificada, imagina a violência contra as pessoas trans, né? Então, e de fato o que a gente percebeu com a postura do atual governo, desde a campanha eleitoral, é justamente, de certa forma, incentivar, né, a discriminação, o preconceito, a desigualdade com esse segmento da população, e a violência tende a aumentar. Exato. Cláudia, essa questão da subnotificação é de fato um enorme problema, né? Porque se as mulheres têm denunciado, a violência, no caso das trans, como você mencionou, isso não aparece, né? Se bem que recentemente a ANTRA destacou que as trans e as travestis, que a violência contra as trans e as travestis aumentou nesse primeiro quadrimestre em relação ao ano passado, o que indica que elas estariam aí inseridas nessa violência contra as mulheres que tem aumentado no contexto de pandemia e quarentena. Bem, uma outra informação é que não são todas as delegacias de mulheres, por exemplo, que aceitam registrar a violência contra mulheres trans utilizando a Lei Maria da Penha. Exatamente. Não são todas, né? Ou seja, elas estão menos protegidas ainda. E no caso das mulheres lésbicas, também a subnotificação é incrível, né? A gente não tem dados sobre a lesbofobia em contexto de pandemia, por exemplo, né? Bem, mas eu gostaria de fazer uma conexão da pergunta da professora Carla de Abreu com questões mais conceituais. Então, eu passo para a minha quarta pergunta, que seria: estamos enfrentando uma crise sanitária cujos precedentes talvez remonte ao século XIV, né? Guardando aí as devidas proporções e dimensões e contextos históricos. Sendo gerida no Brasil por um governo que não disfarça a sua filiação à necropolítica. E é incrível, diariamente a gente observa elementos nessa chave, não é? Pronunciamentos do próprio presidente nessa chave. Então, eu pediria a você, Cláudia, para falar um pouco sobre a relação entre feminicídio e biopolítica, do poder, não é? Que está, no caso, esses conceitos, sobretudo Foucaultiano, estão na base aí da necropolítica, né? Bom, como você disse, né, o conceito de biopolítica, ele é formulado inicialmente por Michel Foucault, né? Aparece pela primeira vez lá no último capítulo da História da Sexualidade, volume 1. É um texto, inclusive, belíssimo, né?
em que o Foucault vai discutir um pouco o que ele chamou da passagem de um poder do tipo soberano, né, para o biopoder, né? E o que ele vai dizer é que se antes o poder soberano era um poder de causar a morte e deixar viver, o que nós vamos presenciar a partir da modernidade vai ser uma mudança nessa orientação do poder, ou seja, deixa de ser um poder que causa a morte e deixa viver, e passa a ser um poder que tem como objetivo fazer viver e devolver a morte. Ou seja, a biopolítica, dentro dessa percepção, é a entrada da vida natural nos cálculos do poder, a entrada da vida natural numa estratégia de poder, né? Que é o que o Foucault introduz lá nesse texto da história da sexualidade, e depois vai ser desdobrado em outros cursos. Mais recentemente, né, outros autores têm avançado essa noção de biopolítica do Foucault, e um deles é o Agamben, que vai pensar as biopolíticas modernas nos contextos da cidadania, né? Ou seja, ele vai dizer que dentro, né, nessa biopolítica moderna, cada estado-nação vai construir, né, apesar de que as pessoas nascem e pelo simples fato delas nascerem, elas são portadoras de direitos, né, e são portadoras de direito à proteção à vida, ele vai dizer que nas sociedades contemporâneas, cada nação estabelece um limiar, né, de quem está dentro e quem está fora, quem tem direito à proteção ao Estado e quem não tem direito à proteção, né? São limites que estabelece, então, quais vidas são vidas valiosas e dignas de serem vividas e quais vidas podem ser perdidas, né? Para usar um termo da Judith Butler. Então, são os vários recortes sociais, né? Se a gente pensar, por exemplo, o caso das populações negras, né? Que em função da raça, são deixadas à morte, né? São expostas constantemente à morte, né? Então, o Agamben está pensando essa noção de biopolítica no âmbito da cidadania, né? Vamos dizer assim. O conceito de necropolítica, que é também mais recente e que eu penso que avança bastante a percepção do Foucault, por exemplo, e do próprio Agamben, porque o Agamben está pensando dentro de um contexto mais específico de cidadania, né? Então, a necropolítica em vez de fazer viver, fazer morrer, né? São as políticas da morte, são políticas que provocam a morte, né? E eu penso que estudar a violência contra as mulheres, e sobretudo o feminicídio, é necessário pensar no âmbito dessa biopolítica moderna, à medida em que, como eu já disse aqui, o próprio conceito de feminicídio já indica essa omissão do Estado, né? A gente percebe cotidianamente a falta de interesse político em, de fato, acabar com a violência às mulheres. E isso é expresso, né, de várias formas. Por exemplo, o mapa da violência de 2015 foi uma pesquisa que teve grande repercussão em função de desvelar o número de mulheres brasileiras assassinadas no período entre 1980 e 2003, né? O relatório aponta que foi cerca de 106 mil mulheres, e o Brasil assume a posição de 5º lugar entre os países que mais as mulheres morrem, né? E no final desse relatório, o autor conclui dizendo que cada governo escolhe politicamente o número de mulheres mortas que ele quer ter. Isso indica que
deixar mulheres morrerem é uma decisão política. Isso está nos cálculos do poder, né? Então, a gente pensar esses números, pensar a violência contra as mulheres, é pensar no âmbito, né, dessas biopolíticas. A própria Carla já se referiu aí na fala dela, né? Quando um presidente da República incentiva um discurso de ódio, quando não toma medidas para a efetivação da legislação que já existe, quando não toma medidas de proteção das mulheres, né? As mulheres continuam morrendo. Isso indica o quê? Que são vidas, as mulheres, assim como a população negra, a população trans, né? São sujeitos que não têm valor dentro desse contexto, são vidas que não têm valor, são vidas que não importam e que, por isso, podem ser expostas à morte, né? Ou, como para usar um termo da Judith Butler, a Judith Butler, ela também avança essa noção, né, tanto de biopolítica quanto a noção de vida nua lá do Agamben, a partir do conceito de vida precária, porque ela vai problematizar a própria noção de vida, né? Então, para alguns governos, são vidas que não são dignas de serem choradas, de serem lamentadas, não são vidas enlutadas, e por isso podem ser perdidas. Em alguns contextos, elas sequer são consideradas vivas, né? Então, eu penso que discutir a violência de gênero implica pensar nesses contextos, né, de biopolítica. Quando, por exemplo, a gente não vê iniciativas por parte do governo de implantar discussões na escola sobre desigualdade de gênero, porque é, de fato, uma das formas de prevenir e frear a violência, nós vamos ver a falta de interesse disso, né? Eu me referi mais cedo aos discursos, por exemplo, de advogados de réus, né? A gente vê nesses discursos, por exemplo, sendo traçado nos corpos das mulheres esses limites, né, que nos fala o Agamben, de quem tem direito e quem não tem. Quando, por exemplo, a estratégia é transformar a vítima em ré, né? Quando vai dizer, mas ela era prostituta, ela é uma mãe desalmada, né? Ela estava na rua tantas horas da noite. Então, vai se construindo esses limites para dizer, olha, essa mulher merecia morrer. Exatamente. Então, ela não precisa... ele pode ser absolvido ou, no mínimo, ter penas mais brandas. Porque esses argumentos, de certa forma, justificavam penas mais brandas para os assassinos, né? Eu analisei processos criminais, por exemplo, em que o réu sai a condenação de 4 anos em liberdade. Assassinato cruel contra a esposa. Porque esses elementos, eles acabam fazendo efeito num tribunal do júri, que é quase sempre, né, majoritariamente masculino. Exato. Então, hoje é mais comum, por exemplo, você ver a presença de mulheres nos tribunais, mas antes não era. No corpo de jurados, juiz, advogado, promotor, as testemunhas, quase sempre são homens. E esses discursos fazem efeito entre os homens, né? E ter penas mais brandas ou serem absolvidos indica, né, que as vidas perdidas são vidas que não são lamentadas pelo Estado. Exatamente. Cláudia, o que a gente poderia... Está me ouvindo? Estou. Eu vou desligar aqui. O que a gente nota, né? Primeiro, que esse discurso, essa filiação à necropolítica, e que você traz na perspectiva da biopolítica, da vida nua, da vida precária, atravessam, é um referencial teórico, conceitual, imprescindível para os nossos trabalhos no campo da história, né, para as investigações históricas, e sociais, porque atravessam os discursos, historicamente, de religiosos,
de políticos, de juristas, não é? De médicos, quer dizer, de advogados, de professores, né? Então, agora mais do que nunca, dos memes que circulam, né, nas redes sociais, como você disse no início. Exatamente. Agora, nesse contexto de pandemia, de quarentena, ou analisar esse momento histórico, certamente não dá para prescindir desse referencial. Mas eu gostaria de trazer para você, para nós, uma pergunta da colega pesquisadora Patrícia Lessa. Obrigada, Patrícia, por estar aqui conosco. O seu trabalho é uma referência para mim, seu trabalho sobre a lesbianidade, que é um dos trabalhos mais importantes, né, no Brasil. E você participa aqui conosco com uma pergunta. Eu vou usar o truque aqui da tecnologia para... Eu estou adorando isso. Olha lá, no contexto brasileiro da pandemia, a violência explode para todos os lados. As pesquisas atuais apresentadas apontaram alguns dados sobre como está sendo encaminhado o atendimento às mulheres vitimadas pela violência doméstica diante de números tão elevados. Quer dizer, acho que fica claro aí, né, Cláudia? Ok, se você puder comentar. Um abraço para a Patrícia, a Patrícia foi minha colega de doutorado e agora minha companheira também nas pesquisas. Sim, Patrícia, pelo que eu tenho acompanhado, né, foram criados outros meios para as mulheres realizarem as denúncias, porque houve um aumento na violência, em alguns contextos isso fica explícito, isso aparece nas estatísticas, né? Aparece nas estatísticas, por exemplo, sobre os chamados da polícia, mas em alguns contextos, o que aconteceu durante o que está acontecendo durante o isolamento é uma diminuição nos registros de ocorrência, uma diminuição nesses dados. Por exemplo, aqui em Minas Gerais houve uma diminuição, acho que no Rio Grande do Sul, na pesquisa da do Fórum Brasileiro, houve uma diminuição nesses registros, né, se comparado com o mesmo período do ano passado, né, o mesmo período de março do ano passado. Em alguns países também, como a Itália, em que o isolamento foi um tempo maior, houve diminuição nos registros. Por outro lado, essa pesquisa que eu citei do Fórum Brasileiro de Políticas Públicas indicou que houve um aumento de mais de 400% das notícias de violência nas redes sociais. Isso indica que, além das pessoas estarem mais atentas à violência que acontece na casa do vizinho, porque também estão dentro de casa, também indica que aumentou as ocorrências de violência, embora nos registros oficiais de alguns estados isso não tenha aumentado. O que os especialistas têm dito é que justamente em alguns contextos as mulheres se encontram em maior vulnerabilidade, estão mais próximas dos companheiros e não tem como chamar a polícia, não tem como registrar a ocorrência, sobretudo, né, nas situações em que as mulheres moram em espaços pequenos, né, nas situações de periferia, elas estão mais tempo com seus agressores e por isso não tem condições de chamar a polícia. Ou, por outro lado, a insegurança, a ansiedade, o medo que a pandemia gera, também, de certa forma, inibe as denúncias, porque gera uma situação de insegurança, né? Do companheiro ir preso, é pai dos filhos, ficar sem um emprego, então, também tem esse elemento. Então, pensando nessa situação de maior vulnerabilidade, sobretudo para essas mulheres, né, que encontram em situação, algumas em situação, né, totalmente impedidas de chamarem por ajuda, tem aumentado os canais em que se pode fazer a denúncia. Então, foram criados aplicativos em alguns estados.
Aqui em Minas Gerais, a Defensoria Pública criou um número de WhatsApp que as mulheres podem pedir ajuda, informação, encaminhamentos. Também está sendo legalizado o registro eletrônico da denúncia, né? Ou seja, ela pode fazer a ocorrência por meios eletrônicos. Então, as medidas têm sido nesse sentido. No entanto, eu penso que essas medidas, ela atinge um grupo de mulheres, mas não atinge todas as mulheres, sobretudo as mulheres mais pobres que estão na periferia, que não têm acesso à internet, por exemplo, né, ou mesmo um celular que permite ter acesso à internet, mulheres de uma certa geração, porque muitas mulheres, né, as mulheres mais velhas, por exemplo, que também sofrem violência, e aí há registros de aumento de violência, por exemplo, contra as mulheres idosas, né? Então, as mulheres de uma certa idade, elas têm maior dificuldade em lidar com essas tecnologias, né? Então, de certa forma, esses canais de denúncia que foram ampliados, de certa forma, atinge um segmento da população, um grupo de mulheres, mas não atinge todas as mulheres. Eu penso que uma das estratégias que pode ser bastante eficaz, sobretudo nessas situações em que eu falei de mulheres mais pobres, mulheres da periferia, mulheres, né, de uma certa geração que não lida muito bem com as tecnologias, seria investir nos agentes de saúde da família. Aqui em Minas Gerais, esse mês foi aprovado uma lei que foi uma lei, né, um projeto de lei que já tinha bastante tempo, que estava lá na Assembleia, e foi aprovado esse mês, em que a lei autoriza os agentes do Programa Saúde da Família em prestar assistência a mulheres em situação de violência e também os obriga a fazer as denúncias. Então, esses agentes vão passar, espero, né, que vão passar por um processo de treinamento, né, de sensibilização, porque esses agentes, onde o programa Saúde da Família funciona bem, eles têm acesso à casa, eles têm acesso às relações, eles têm acesso à família, então eles, de certa forma, acompanham e sabem o que acontece lá, e pode ser, de fato, um canal bastante interessante para levar informação, né, para acionar a polícia, se for o caso, acionar o sistema de social. Se me desculpe te interromper, mas ainda nessa chave da saúde, dos agentes de saúde, eu gostaria de encaminhar aqui para uma outra questão. Nós já estamos a 1h20 de audiência, de live, as pessoas continuam aqui, estão aqui presentes, né? Temos duas outras questões da minha amiga Yardley Ferreira, da colega Denise Fioravante, mas antes eu queria fazer uma conexão com questões bem específicas da pandemia. Por exemplo, 75% das pessoas que estão na linha de frente do sistema de assistência sanitária são mulheres. Médicas, enfermeiras, responsáveis pela limpeza, psicólogas, assistentes sociais, auxiliares, recepcionistas, agentes de saúde, não é? As atividades de cuidado de doentes, de idosos e de crianças são realizadas majoritariamente por mulheres. A despeito disso, assistimos nos últimos dias, em situação de quarentena, né, estando em quarentena, a realização de carreatas em Brasília, sendo que a semana passada uma delas defendia a alteração da legislação vigente sobre aborto, ou seja, defendia a criminalização de mulheres que solicitam o serviço de aborto em caso de estupro e de malformação fetal. Paralelamente, a imprensa brasileira trouxe matérias sobre o aumento das dificuldades de mulheres obterem contraceptivos no SUS neste período de quarentena, de pandemia. Você, Cláudia, poderia
comentar sobre a perda de direitos que as mulheres sofrem em tal contexto? É certo que você já presenciou, mas se puder enfatizar isso, porque, a meu ver, a necropolítica está posta em todas as frentes. Não é? Quer dizer, a gente, é uma coisa surreal, é absurdo, né? Então, por favor, se puder comentar. Eu vou, enquanto você me falava, eu lembrei do clássico artigo da Joan Scott, Gênero, uma categoria útil de análise histórica, né? Que todas nós já lemos e relemos imensas vezes, né? E nesse artigo, um dos elementos, né, do gênero é a conexão com a política e a alta política. E ela chama a atenção para vários momentos históricos, e aí ela vai citar, né, alguns momentos, inclusive considerados revolucionários, como a Revolução do Irã, a Revolução Francesa, né, em outros contextos, para mostrar que nesses momentos de ruptura política, sobretudo em que há um avanço conservador, as mulheres são as primeiras a perderem os seus direitos. Não só perderem os seus direitos, mas também serem alvos de políticas conservadoras que visam disciplinar os seus corpos e afirmar o seu poder a partir daí. Né, esse artigo é do final dos anos 80, e esse trechinho lá, né, desse elemento que conecta gênero com a política, acho que expressa bastante esse momento que a gente está vivendo. Então, momentos de crise política, momentos de avanço de conservadorismo, como estamos vendo agora, né, momentos de crises econômicas, as mulheres são as primeiras a perderem os empregos, porque uma outra questão que nós não falamos aqui, mas que está colocada, é que as mulheres constituem o segmento da população mais desempregada, né, mais desocupada, e é também o segmento da população que mais está na informalidade. Né? E com a pandemia, para além da situação da violência doméstica que a gente já se referiu, as mulheres também se constituem a ampla maioria da população que perderam o emprego e que ficaram sem renda, justamente em função dessa situação em que vive. Então, aí nós temos dois elementos, né? Nós temos um elemento de um governo conservador que, de uma maneira geral, freou o desenvolvimento dos direitos humanos das mulheres e das populações, né, que não se identificam com a heterossexualidade. Então, nós estamos presenciando isso. A pauta do aborto nesse governo, né, que já deixou claro as suas conexões com a religião e com a perspectiva bastante conservadora, né, da religião, é uma pauta que dificilmente vai avançar, muito pelo contrário, né? Então, para além da perda de direitos provocada nesse contexto de um governo conservador, a pandemia ainda gera um outro elemento que provoca ainda mais as desigualdades de gênero. Então, com certeza, né, o índice de desigualdade de gênero em todos os aspectos vai aumentar após a pandemia, em função dessas várias situações em que nós estamos expostos. Perfeito. Perfeito, né? Que situação. É isso. Bem, eu gostaria estamos nos encaminhando aí para o final, né, da live. Eu peço um pouco mais de paciência, mas as pessoas estão se manifestando, dizendo que a live e as suas observações são todas muito importantes, pertinentes, viu, Cláudia, nesse momento, e agradecendo, né, as suas observações todas. A minha amiga professora Yarli Ferreira, do Instituto Federal de Goiás, do IFG, ela colocou a seguinte: obrigada, Yarli, por estar aqui conosco, não é? Ela te apresenta a seguinte questão: eu vou abusar aqui desse recurso tecnológico, Cláudia. Então, estou disponibilizando a pergunta na tela.
A violência contra as mulheres é estrutural. Você aponta a educação como um instrumento, né, entre aspas, de desmonte dessa estrutura. O resultado só aparecerá a longo prazo. Como medida emergencial, o que você poderia sugerir? Né? O que podemos fazer? Há algum registro histórico? Você tem alguma sugestão, sobretudo nesse período de pandemia? Bom, a gente que trabalha, né, faz a discussão sobre a violência contra as mulheres, a gente pensa as formas de enfrentamento em vários níveis de prevenção, né? Então, a prevenção, ela se dá em um primeiro nível, que é a curto prazo, que é justamente isso que ela está colocando, né? As situações emergenciais em que as mulheres se encontram em situação de violência. A médio prazo, que são medidas que são direcionadas aos agressores, aos agentes públicos que lidam com a violência, e a longo prazo, que é a intervenção na cultura, que é isso que ela se referiu, né? A educação, de fato, é uma forma de mudar a longo prazo. A curto prazo, existem, né, no Brasil, foram criados vários aparelhos, vários instrumentos. A própria Lei Maria da Penha se você me pergunta, o registro histórico, para mim, é a Lei Maria da Penha. Nós temos um quadro de violência contra as mulheres antes e depois da Maria da Penha. Eu vou dar só um exemplo de uma pesquisa que eu fiz para você entender por que eu estou dizendo que é um grande marco. Eu fiz uma pesquisa aqui em Montes Claros, que eu procurei entender o que mudou com a Maria da Penha em relação a esses equipamentos de enfrentamento à violência, né? Então, de imediato, uma das coisas que mudaram é que aqui em Minas Gerais, em função da organização da área de segurança pública em áreas integradas de segurança, né, pública, o Estado acabou com as delegacias especializadas nas cidades de médio porte. Isso significa o quê? Que fecharam as delegacias de mulher, né, e outras delegacias especializadas em cidades que tinham mais de 300 mil habitantes. A delegacia de Montes Claros já estava fechada por falta de uma delegada e ela ficou impossível de ser reaberta em função dessa forma de organização da área de segurança no Estado. A Lei Maria da Penha, de certa forma, ela orienta a criação das delegacias de mulheres, assim como os juizados especiais. Então, a lei, ela, de certa forma, foi uma forma da sociedade, né, um elemento a mais para a sociedade pressionar o Estado e reabrir a delegacia. Então, a delegacia ela havia sido fechada em 2007, né, e reabriu em 2013. Então, já é um dos marcos em função da lei, né? A lei, por exemplo, estabelece as medidas protetivas que, de forma imediata, é o que mais protege as mulheres, que é o afastamento do agressor do lar. É claro que quando a gente vai para a prática, infelizmente não funciona como está na lei, porque a lei vai dizer que as medidas protetivas elas têm que ser expedidas num prazo de 48 horas. Às vezes o juiz demora uma semana, 15 dias, um mês, para expedir as medidas protetivas, né? Mas a lei estabelece, né, e é um grande instrumento. Mas o exemplo que eu queria dar é que uma das coisas que pode parecer, né, ridículo e que ocorria nas delegacias, sobretudo das cidades do interior, é que a lei proíbe que se entregue a intimação para a mulher para ela entregar para o marido. Isso acontecia, né? As delegacias elas não eram equipadas, né? Quase sempre eram a cozinha da polícia, carregada de estereótipos, e a delegacia daqui, por exemplo, ela funcionava de forma muito precária. Então, não tinha carro, não tinha agente, não tinha policial, enfim. E nessa pesquisa que eu realizei, eu entrevistei uma agente que trabalhava na delegacia
E ela me contou que um dia uma mulher tinha ido várias vezes na delegacia registrar a ocorrência e nada acontecia, e ela foi uma, duas vezes, até que um dia ela foi, a delegada fez o boletim de ocorrência e fez, então, a intimação para o marido. Como não tinha carro, não tinha quem entregasse, entregaram para a mulher a intimação para ela entregar para o marido. No outro dia, quando a gente chegou para trabalhar, uma colega dela falou com ela: olha, você sabe aquela mulher que esteve aqui ontem para registrar um boletim de ocorrência? Pois é, a gente acabou de ser chamada lá na casa dela. Ela foi encontrada morta com a intimação no bolso, toda cheia de sangue. Então, isso é claro que é o extremo, mas é só para dizer que eu considero a Lei Maria da Penha um grande marco, que ela proíbe esse tipo de prática, e ela, de certa forma, torna público essas práticas que aconteciam e que não estavam, né, em evidência. É claro que ainda falta muitíssimas coisas, né, para a Lei Maria da Penha ser efetivada, mas ela tem como mérito não só coibir essas práticas, mas colocar a violência contra as mulheres no debate. Com relação... Sim. Não, eu ia fazer uma intervenção complementando, né? Você, em um artigo, no seu artigo, esse que a gente está socializando, divulgando na página da História Revista, sobre feminicídio e biopolítica, você chega a mencionar como um aspecto também importante para as pesquisas a legislação sobre o feminicídio, né? Além da Maria da Penha, a legislação sobre o feminicídio. É possível pensar a realidade antes da legislação do feminicídio e após. Não é? Então, respondendo, né, a professora Yardley Ferreira, do Instituto Federal de Educação Tecnológica, né, aqui de Goiás, você tem esses instrumentos legais, mas tem também essas iniciativas, não é? Que nós, de algum modo, estamos realizando nesse contexto pandêmico, né? Que é pautar iniciativas que implicam em pautar a discussão, pautar o enfrentamento da problemática, né? E aí, Yali, como eu falei, a Lei Maria da Penha ela foi um marco nesse sentido das ações emergenciais para atender as mulheres naquela situação de violência, né? Então, em função disso, ampliou-se as casas-abrigos, embora ainda seja um número muitíssimo reduzido, criou medidas de proteção, enfim. Então, é um grande marco. Mas aí você pode me dizer, olha, mesmo assim a violência continua, né? Continua por uma série de questões que eu já me referi aqui, continua pela própria falta de efetividade. Pesquisas, por exemplo, do IPEA mostram que as mulheres que se sentem menos protegidas pela Lei Maria da Penha são as mulheres pobres e negras, né? Então, a gente pode fazer um amplo debate em torno disso. Então, o que eu penso é que, embora as medidas em âmbito institucional elas sejam necessárias e elas têm que existir, nós temos que começar a pensar também em ações fora do âmbito institucional. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em fortalecer as redes de solidariedade, sobretudo as redes de solidariedade entre mulheres, né? Porque, às vezes, as amizades, as amigas, a vizinha, etc., elas têm maior capacidade de chegar a essa mulher e ajudar e apoiar essas mulheres que estão em situação de violência que o próprio poder institucional. Então, acho que... e aí, como eu já falei, né, tentaram criar canais de denúncia, etc., e de amparo às mulheres durante a pandemia. Mas durante a pandemia e pós-pandemia, eu penso que nós temos que começar a fortalecer, criar estratégias fora do âmbito institucional e fortalecer essas redes de solidariedade, de apoio às mulheres, né? Acho que a amizade entre mulheres tem que ser fortalecida nesse aspecto.
E, Cláudia, aproveitando essa questão que você traz, a Denise Fioravante, ela colocou a seguinte questão: as informações sobre crimes de feminicídios se perdem por ainda serem notificados como homicídio qualificado. Isso não causa um problema na busca de estatística? E aí, é claro que, além dessas redes de solidariedade, é preciso políticas, né? É preciso mobilização política para pressionar e revisar, não é, esses equipamentos aí de acolhimento, né, das mulheres, e mesmo de notificação dos casos, como a pergunta da Denise nos provoca, né, a pensar. Então, a lei é recente, né, de 2015. Em alguns contextos, ainda se notificam o feminicídio como homicídio qualificado. Os policiais vão dizer que não tem elementos para qualificar como feminicídio, já ouvi essa justificativa. Já ouvi justificativa também, né, por parte de uma delegada, que não houve aumento de feminicídio, o que houve foi o aumento do registro de feminicídio, e por isso que se tem a impressão de que aumentou o feminicídio, né? Pesquisa recente do IPEA mostrou que, nos últimos 5 anos, o número de mulheres assassinadas dentro de casa aumentou 17%. Como a maior parte dos feminicídios ocorre dentro de casa, esse é um índice que nos aponta para que, de fato, houve um aumento dos feminicídios, né? Então, por um lado, os policiais, muitos policiais não registram, em muitas delegacias, né? O delegado não registra como feminicídio, mas sim homicídio qualificado, e aí a pena pode ser menor, e além da pena poder ser menor, a gente ainda tem essa questão que você falou de mascarar as estatísticas. Tem ainda uma outra questão que eu coloquei aqui no início, que é o fato de que, em geral, nas delegacias, só se tem considerado feminicídio esses que acontecem nas relações íntimas de afeto. Os feminicídios que ocorrem em contextos de impessoalidade, eles não são registrados. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública, ela lança todo final de ano um relatório com os índices de violência, e o feminicídio já aparece, a partir de 2016, já aparece como uma tipificação e com uma estatística própria. Então, eu já considero isso aí um grande avanço, né? Mas eles deixam claro que ali só aparecem os registros de feminicídio que aconteceram nessas relações, né, de intimidade, porque eles não detêm elementos para o registro de feminicídio fora desse contexto. Embora exista um protocolo da ONU, e um outro protocolo feito aqui no Brasil, coordenado pela professora Vânia Pazinato, da USP, que traz informações detalhadas do que é o feminicídio, como registrar o feminicídio, como identificar características do feminicídio, muito detalhado, que está disponível, né, para qualquer um. Então, de fato, é uma realidade, sim, a subnotificação, os números de assassinato de mulheres e do feminicídio podem ser ainda maiores do que as estatísticas oficiais, com certeza. Exato. Bem, Cláudia, eu gostaria de fazer muitas outras perguntas. Eu imagino que as pessoas que estão participando aqui dessa live também, mas nós já estamos a 1h e 44 minutos aqui. Então, certamente a gente vai criar outros espaços. Eu pediria aí para dar as palavras, pronunciar as palavras finais, não é? Despedindo das pessoas que estão aqui, e aí depois eu tenho um recadinho para fechar essa live. Bom, então, agradecer novamente, né, a confiança da equipe aí da História Revista
para me convidar para falar de um tema tão importante, tão complexo, né? Parabenizar a iniciativa e agradecer também todas as nossas colegas que nos acompanharam aí nessa tarde de quarta-feira, e dizer que espero que esse nosso debate, né, tenha, de certa forma, despertado o interesse de outros historiadores e historiadoras a estudar o tema e contribuir com esse debate do ponto de vista da historiografia. Excelente. Queria te reiterar, não é, os nossos agradecimentos, a sua disposição de participar aqui conosco numa jornada dupla, tripla, né? Porque você já deu aula de cedo, está, enfim, cheia de reuniões e mesmo assim se dispôs a estar aqui conosco. Quero agradecer também ao público presente, a todas e todos, não é, que participaram, mandaram questões, deixaram aqui vários comentários bastante estimulantes aí para o nosso trabalho, e agradecer efetivamente ao corpo editorial da História Revista, né, da UFG, composto pela nossa editora-chefa, a professora Adriana Vidotti, pelo professor Breno Mendes, professora Maria da Conceição Silva, e além de nossas colaboradoras, nossos colaboradores. Para essa live em especial, eu contei com o apoio da minha querida professora Carla de Abreu, não é? Sobretudo na composição da arte, de divulgação do evento, e dizer que na próxima semana, não, daqui a 15 dias, dia 22 de maio, às 17 horas, nós estaremos com uma nova live. Essa live tem o tema Pandemia e Usos do Passado e da História. Contaremos com a participação do professor Fernando Nicolazzi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a mediação do professor Breno Mendes, aqui da História Revista. Bem, Cláudia, super obrigada e estamos juntas, não é? E fiquem em casa, por favor. Seguimos juntas e separadas. Juntas e separadas, mas muito próximas virtualmente, não é? Até a próxima e muito obrigada a todas e todos. Tchau, tchau. Tchau. Bye. Bye.